Hoje a gente continua o nosso passeio pelos prédios antigos de Foz. Junto com a nossa equipe, você vai voltar no tempo para conhecer a primeira escola da cidade, os primeiros cinemas e muitos outros prédios que, além de conservados, ainda guardam muitos objetos daquelas épocas. Desde 1994, sede do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Nos idos dos anos 70, muita gente pode não saber, mas o IBC, Instituto Brasileiro do Café, funcionou nesse prédio. Foi uma época que o café era um dos produtos da região. O prédio estava totalmente depredado, ocupado por pessoas viciadas em drogas, e após a nossa ocupação nós reformamos o prédio e adequamos as nossas atividades de trabalho do Corpo de Bombeiros. As mudanças de ciclos econômicos e o progresso mudaram muito a cidade, mas ainda dá para identificar algumas características históricas. Nessa loja de calçados funcionou o primeiro cinema de Foz, o Cine Star. E esses degraus existiam já, porém eram até mais altos, porque daí tinha as duas entradas do cinema e no meio tinha a caixinha, né, um quartinho onde se vendia os ingressos. O espaço, o tamanho, as laterais, elas permanecem como era no início. O Cine Star foi um empreendimento da família Basso, pioneira da cidade, que ainda mantém na Avenida Brasil um outro prédio comercial igualzinho a como foi construído. Outra preciosidade arquitetônica é esse imóvel construído pelos fundadores da Sociedade Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Foi erguido voluntariamente para servir de escola gratuita para os moradores de Foz. Funcionou como escola até por volta de 1974. Daí, já nos últimos tempos, com parceria com a prefeitura, onde ela cedia os professores e a sociedade administrava. Era a escola Coronel Jorge Schimmelfeng, uma das primeiras da cidade, que chegou a ter 70 alunos. A escada de madeira é a mesma daquela época. E Nelce Savaris, filha de um dos pioneiros do espiritismo em Foz, deu aulas aqui e luta para que o espaço volte a funcionar, mas de um outro modo. O objetivo dessa é restaurar e colocar, não uma livraria, mas um centro de cultura espírita, com obras antigas que nós temos de muitos doadores daquela época, com internet, que as pessoas possam vir consultar, e também uma livraria para vender as obras espíritas, para poder manter, porque a gente valoriza muito o trabalho daqueles que iniciaram, daqueles que colocaram a mão na massa, que construíram tijolo por tijolo. Então isso sempre foi o objetivo da nossa casa. Por isso a gente nunca se desfez de nada, ao contrário, a gente sempre procurou manter ela como ela veio. Também está praticamente como veio o antigo Hotel Salvati, o primeiro prédio alto de Foz do Iguaçu. Quando os dois elevadores do Hotel Salvati foram instalados, isso virou uma atração. Afinal, eram os dois primeiros elevadores da cidade. E um deles ainda guarda boa parte das características originais. São 14 andares. O Salvati fez história no setor de turismo. Tinha até uma frota própria para transporte de visitantes. Seu Santo Salvati administrou o hotel durante anos. Trouxemos uma empresa, uma arquitetura e uma empresa de Porto Alegre chamada Meridional, da qual desenvolveu este projeto do Hotel Salvati e que se tornou realidade durante questão de 3, 4 anos de trabalho. Chamava muita atenção das pessoas, dos moradores? Chegou a ser apelidado de elefante branco. Não? É mesmo? Mas na realidade foi um sucesso total, porque desde o dia que nós inauguramos, durante 2, 3 anos, era quase 100% de ocupação. Seu Santo tem fotos muito interessantes que mostram desde a construção do prédio até os hóspedes famosos que passaram pelo Salvati, como Roberto Carlos e o ex-ministro Costa Cavalcante. Mas o Salvati não resistiu a uma crise que se instalou na fronteira. Mas houve uma época de turismo em Foz do Iguaçu muito baixa. E
tem momentos em que a gente tem que tomar a decisão entre o rendimento, o lucro que possa dar ou o prejuízo. Há 10 anos, um novo grupo assumiu a administração do hotel. E encontramos o hotel fechado, intacto, com os apartamentos do jeito que era da década de 70 e 80, assim, foi muito interessante. E alguns hóspedes que ainda retornam e falam, me hospedei aqui nos anos 70, aqui, voltei ao passado aí, foi uma nostalgia se hospedar de novo. Visitamos um dos quartos. Esse é um dos apartamentos que manteve aí a decoração dos anos 80, do início dos anos 80. A gente manteve aí o padrão da decoração de época. Pode ver que ele é todo acarpetado, que era moderno na época. E hoje aí torna-se um apartamento vintage, né? Mas o Salvati guarda ainda muitas outras lembranças que marcaram época. A famosa boate Disco Salvati. Hoje ela está totalmente desativada por questões de segurança. Então, o bombeiro ele não habilita a boate em virtude das saídas de emergência. Aqui devia ser a pista de dança? Sim, aqui era a pista de dança, aqui era o bar, exatamente. Ainda tem o balcão ali, o espaço está ali. Aqui ficavam algumas mesas individuais e aos arredores aqui ficavam os sofás, aqui os camarotes VIPs. Ao lado ficava outro espaço bastante conhecido, o Cine Iguaçu, que trouxe modernidade às exibições em tela grande. Só que não existe mais. Hoje o espaço é usado pela Igreja Internacional da Graça de Deus, mas na salinha de cima ainda dá para ver os buracos por onde a luz dos projetores passava. Aqui tem parece ser uma lente do antigo projetor do cinema. Olha só o que tem aqui nesse cantinho ainda. Os rolos dos filmes que eram usados quando aqui funcionava o cinema. Sim, me dá orgulho. Realmente me sinto feliz por estar lá ainda nesse empreendimento.